Vamos fazer uma pausa para pensar juntos? Você já parou para pensar no que realmente te assusta? Não estou falando apenas dos medos óbvios, como aranhas, altura ou situações de risco iminente. Estou falando daqueles medos mais profundos e difíceis de nomear: o medo do fracasso, do abandono, da rejeição, ou até mesmo o medo de ser verdadeiramente você mesmo. Esses medos não são apenas obstáculos, eles podem ser portais. Portais para algo maior, algo transformador. E se eu te disser que aquilo que te apavora pode ser, na verdade, sua maior salvação? Que a chave para sua evolução está escondida dentro dessas emoções que tanto tentamos evitar? Hoje, vamos explorar um conceito fascinante: a alquimia psicológica. Inspirado nas ideias de Carl Jung, esse processo nos ensina como transformar nossos medos em oportunidades de crescimento e realização. Vamos mergulhar fundo nessa jornada, entendendo por que tememos o que tememos, como esses medos moldam nossa vida e, mais importante, como podemos transformá-los em força. Porque aqui está a verdade: o que você mais teme pode ser exatamente o que você mais precisa enfrentar para se tornar quem você nasceu para ser. Mas antes de começarmos, precisamos entender o que Jung quis dizer com alquimia psicológica. Para ele, a alquimia não era apenas uma prática antiga de transformar metais comuns em ouro. Era uma metáfora poderosa para o processo de transformação interior. Assim como os alquimistas buscavam purificar e transmutar materiais brutos, nós também podemos purificar e transmutar nossas emoções e experiências mais desafiadoras. A alquimia psicológica é o processo de pegar aquilo que parece caótico, doloroso ou assustador em nossa psique e transformá-lo em algo valioso: sabedoria, força, criatividade e propósito. Agora, pense nisso. Por que temos medo? O medo é uma emoção natural, programada em nosso sistema nervoso para nos proteger de perigos reais. No entanto, muitos dos medos que enfrentamos hoje não são ameaças físicas imediatas. São construções mentais baseadas em experiências passadas, expectativas sociais ou narrativas internas que criamos ao longo da vida. Esses medos, embora invisíveis, têm um impacto concreto em nossas escolhas e comportamentos. Eles nos impedem de arriscar, de sonhar alto, de nos expor vulneravelmente ao mundo. Mas o que aconteceria se, em vez de fugir desses medos, nós os enfrentássemos de frente? E se, ao encará-los, descobríssemos que eles carregam dentro de si as chaves para nossa libertação? Para entender isso, precisamos explorar a relação entre medo e sombra. Jung introduziu o conceito de sombra para descrever tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos: nossas fraquezas, desejos proibidos, impulsos primitivos e emoções desconfortáveis. Muitos de nossos medos estão diretamente ligados à sombra, pois eles surgem quando nos deparamos com aspectos de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Por exemplo, alguém que tem medo de ser criticado pode estar reprimindo sua necessidade de expressão autêntica. Alguém que teme o fracasso pode estar negando seu potencial criativo ou sua capacidade de inovar. Quando confrontamos esses medos, estamos, na verdade, confrontando partes de nós mesmos que foram escondidas na sombra. Essa confrontação não é fácil. Encarar a sombra exige coragem, porque ela nos força a olhar para aquilo que consideramos indesejável ou inaceitável. No entanto, é exatamente nessa exploração que encontramos o ouro alquímico. Ao integrar a sombra, começamos a acessar energias poderosas que estavam bloqueadas. Por exemplo, alguém que tem medo de assumir liderança pode descobrir, ao explorar esse medo, uma fonte de confiança e assertividade que estava adormecida. Alguém que teme a vulnerabilidade pode encontrar, ao enfrentar esse medo, uma capacidade de conexão emocional profunda que transforma seus relacionamentos. Mas como podemos praticar essa alquimia psicológica no dia a dia? O primeiro passo é reconhecer que o medo não é nosso inimigo. Ele é um mensageiro. Cada vez que sentimos medo, ele está nos dizendo algo importante sobre nós mesmos. Em vez de evitar ou reprimir essa emoção, devemos perguntar: o que este medo está tentando me ensinar? Essa atitude de curiosidade muda completamente a dinâmica. Em vez de lutar contra o medo, começamos a dialogar com ele, permitindo que ele revele suas mensagens ocultas. Outra prática poderosa é observar os padrões recorrentes em nossa vida. Muitas vezes, nossos medos se manifestam de maneiras sutis, mas consistentes. Por exemplo, alguém que constantemente evita situações de conflito pode estar carregando um medo profundo de confrontação ou rejeição. Ao identificar esses padrões, começamos a traçar um mapa de nossa psique, revelando as áreas onde a sombra está ativa. Esse mapeamento é essencial para o processo de transformação,
pois nos dá clareza sobre onde devemos focar nossa atenção. Além disso, os sonhos desempenham um papel crucial na alquimia psicológica. Jung via os sonhos como mensageiros diretos do inconsciente, portadores de símbolos e imagens que revelam aspectos ocultos de nossa psique. Ao prestar atenção aos nossos sonhos e refletir sobre seus significados, podemos acessar mensagens importantes sobre nossos medos e como transformá-los. Por exemplo, alguém que sonha repetidamente com labirintos ou prisões pode estar lidando com o medo de confinamento emocional ou mental. Ao explorar esses símbolos, essa pessoa pode começar a compreender as raízes de seu medo e encontrar maneiras de transmutá-lo em liberdade. Mas talvez a ferramenta mais poderosa na alquimia psicológica seja a prática da aceitação. Aceitar nossos medos não significa resignar-se a eles ou permitir que eles nos dominem. Pelo contrário, significa reconhecer que eles fazem parte de quem somos e que têm algo a nos ensinar. Quando aceitamos nossos medos, eles perdem parte de seu poder sobre nós. Eles deixam de ser forças opressoras e passam a ser aliados em nossa jornada de crescimento. Por exemplo, alguém que aceita seu medo de falhar pode começar a ver o fracasso não como uma catástrofe, mas como uma etapa natural do processo de aprendizado e evolução. Essa aceitação também nos conecta ao conceito de totalidade, outro elemento central na obra de Jung. Ele argumentava que a verdadeira saúde psicológica não é alcançada quando eliminamos nossos aspectos sombrios, mas sim quando integramos todos os elementos de nossa natureza, tanto os luminosos quanto os obscuros. Essa integração nos permite transcender os conflitos internos que muitas vezes nos paralisam, levando-nos a um estado de equilíbrio e harmonia. Nesse estado, nossos medos não desaparecem completamente, mas se transformam em fontes de sabedoria e força. Outro ponto fascinante sobre a alquimia psicológica é que ela não é apenas individual, ela também tem uma dimensão coletiva. Jung argumentava que a sombra não é apenas pessoal, mas também coletiva. Isso significa que muitos dos medos que enfrentamos não são apenas nossos, eles são reflexos de padrões culturais, históricos e sociais que compartilhamos com outros. Por exemplo, o medo do desconhecido ou do diferente pode ser uma manifestação da sombra coletiva de uma sociedade que valoriza a conformidade e rejeita a diversidade. Ao trabalharmos em nossa própria transformação, contribuímos para a transformação coletiva. E, ao mesmo tempo, ao nos engajarmos com a transformação coletiva, encontramos apoio e inspiração para nossa jornada individual. No entanto, é importante lembrar que a alquimia psicológica não é um processo linear. Haverá momentos em que nos sentiremos profundamente conectados com nossa força interior, e momentos em que seremos novamente dominados por nossos medos. Isso é normal e faz parte da jornada. O que importa não é evitar os retrocessos, mas sim aprender com eles e usá-los como oportunidades para crescer. Cada vez que enfrentamos um medo e o transformamos em força, expandimos nossa capacidade de lidar com desafios futuros. Além disso, é essencial reconhecer que a alquimia psicológica não é apenas uma questão de introspecção ou transformação pessoal. Ela também tem implicações práticas para como vivemos nossas vidas cotidianas. Quando acessamos o poder de nossos medos, começamos a tomar decisões mais conscientes e intencionais. Não agimos por impulso ou medo, mas sim a partir de uma compreensão profunda de quem somos e do impacto que queremos causar no mundo. Isso nos dá um senso de direção que transcende as flutuações momentâneas da vida. Por exemplo, imagine alguém que tem medo de abandonar uma carreira estável para seguir sua verdadeira paixão. Esse medo pode ser paralisante, especialmente se a pessoa acredita que segurança financeira é equivalente à felicidade. No entanto, ao praticar a alquimia psicológica, essa pessoa pode começar a ver o medo não como um obstáculo, mas como um convite para explorar suas verdadeiras motivações e valores. Ela pode descobrir que sua paixão não é apenas um hobby, mas uma fonte de propósito e realização que vale a pena perseguir, mesmo que envolva riscos. Esse tipo de transformação só é possível porque a pessoa aprendeu a transmutar seu medo em força. Essa transformação também tem impacto profundo em nossos relacionamentos. Muitas vezes, projetamos nossos medos nos outros, criando expectativas, julgamentos e desejos não realizados que distorcem nossa percepção da realidade. Quando praticamos a alquimia psicológica, começamos a ver os outros de maneira mais clara e compassiva. Reconhecemos que cada pessoa é um indivíduo único, com suas próprias lutas, sonhos e vulnerabilidades. Essa compreensão nos permite criar relacionamentos mais autênticos e significativos, baseados em empatia e respeito mútuo. Além disso, a alquimia psicológica nos conecta ao conceito de sincronicidade, outro elemento central na obra de Jung. A sincronicidade refere-se a coincidências significativas que parecem transcender o acaso.
revelando conexões profundas entre eventos aparentemente desconexos. Muitas vezes, essas sincronicidades surgem quando estamos no processo de transformar nossos medos em oportunidades. Por exemplo, alguém que está enfrentando seu medo de vulnerabilidade pode encontrar, de maneira inesperada, uma pessoa que o ajuda a processar esse medo de maneira profunda e significativa. Essas coincidências não são meros acidentes, elas são sinais de que estamos alinhados com nosso processo de cura e transformação. Finalmente, vale a pena mencionar que a alquimia psicológica não é apenas uma prática individual, ela também tem uma dimensão espiritual. Jung acreditava que o processo de individuação culmina em uma experiência de transcendência, onde o indivíduo se conecta a algo maior do que si mesmo. Essa conexão pode ser experimentada de várias maneiras, como através de estados alterados de consciência, momentos de sincronicidade ou até mesmo através de práticas espirituais como oração, meditação ou contemplação. Essa dimensão espiritual da alquimia psicológica nos oferece um senso de pertencimento e significado que vai além de nossas preocupações cotidianas. Continuando, vamos aprofundar ainda mais o processo de alquimia psicológica e explorar como ele pode ser aplicado em diferentes áreas da vida, desde a maneira como lidamos com nossas emoções até como enfrentamos desafios externos. Essa jornada não é apenas sobre transformar medos individuais. Ela também nos ensina a navegar pelas complexidades do mundo moderno com mais resiliência, autenticidade e propósito. Um dos aspectos mais intrigantes da alquimia psicológica é como ela redefine nossa relação com o tempo. Jung argumentava que o passado, o presente e o futuro estão profundamente interligados na psique humana. Muitos de nossos medos são, na verdade, reflexos de narrativas antigas, histórias que criamos ou herdamos ao longo da vida. Por exemplo, alguém que cresceu em um ambiente onde o erro era severamente punido pode desenvolver um medo crônico de fracasso que ecoa por anos, mesmo quando as circunstâncias atuais são completamente diferentes. Esse medo, embora baseado no passado, continua a moldar decisões no presente, limitando oportunidades futuras. Aqui está o ponto crucial. Ao praticarmos alquimia psicológica, começamos a desvencilhar essas histórias antigas e a reconectar com o momento presente. Isso não significa apagar o passado ou negar sua influência. Significa reconhecer que ele não precisa determinar nosso futuro. Quando confrontamos nossos medos através dessa lente, eles deixam de ser gaiolas emocionais e se tornam portais para novas possibilidades. Por exemplo, alguém que teme abandonar uma zona de conforto profissional pode perceber que esse medo está ancorado em uma crença antiga de que segurança material é equivalente à felicidade. Ao questionar essa crença e redefinir seu relacionamento com o conceito de sucesso, essa pessoa pode começar a visualizar um futuro que reflete suas verdadeiras paixões e valores, independentemente das incertezas envolvidas. Essa transformação também nos ajuda a lidar com o tempo de maneira mais fluida. Muitas vezes, ficamos presos em ciclos de procrastinação ou ansiedade porque nossos medos nos impedem de agir no presente. A alquimia psicológica nos ensina a ver o presente como um espaço de potencial infinito, onde cada escolha, por menor que seja, contribui para a criação de um futuro diferente. Por exemplo, alguém que tem medo de iniciar um projeto criativo pode começar com pequenos passos, como reservar alguns minutos por dia para escrever ou desenhar. À medida que enfrenta esse medo inicial, o processo se torna menos assustador e mais empoderador, permitindo que a pessoa construa algo significativo ao longo do tempo. Além disso, a alquimia psicológica também tem implicações profundas para como lidamos com o corpo e a saúde física. Jung enfatizava que mente e corpo estão intrinsecamente conectados, e que muitas doenças físicas têm raízes emocionais e psicológicas. Os medos não processados podem se manifestar como tensões musculares, problemas digestivos ou até mesmo condições crônicas. Por exemplo, alguém que carrega um medo constante de julgamento social pode experimentar sintomas físicos como enxaquecas ou palpitações cardíacas. Esses sinais não devem ser ignorados. Eles são mensagens do corpo pedindo atenção. Ao praticar a alquimia psicológica, começamos a integrar essas mensagens, transformando-as em insights valiosos. Por exemplo, alguém que sente dores frequentes nas costas pode descobrir, ao explorar essa sensação, que ela está relacionada a um medo de assumir responsabilidades ou de ser sobrecarregado. Ao trabalhar com esse medo, talvez através de práticas corporais como yoga, meditação ou terapia somática, essa pessoa pode começar a liberar as tensões físicas que estavam bloqueando seu progresso. Essa conexão entre mente e corpo é uma das dimensões mais poderosas da alquimia psicológica, pois nos permite acessar camadas profundas de cura que vão além do nível mental. Outro ponto importante a ser explorado é como a alquimia psicológica influencia nossa visão de mundo.
Jung argumentava que nossas percepções e interpretações da realidade estão profundamente enraizadas em nosso inconsciente, incluindo os medos que enfrentamos. Isso significa que duas pessoas podem olhar para o mesmo evento e interpretá-lo de maneiras completamente diferentes, dependendo de seus medos subjacentes. Por exemplo, alguém com medo profundo de rejeição pode interpretar um comentário neutro de um colega como uma crítica pessoal, enquanto outra pessoa, sem esse medo, pode vê-lo como um feedback construtivo. Essa distorção perceptiva é um reflexo direto de como nossos medos moldam nossa experiência da realidade. No entanto, a alquimia psicológica nos oferece uma maneira de corrigir essa distorção. Ao confrontar nossos medos e integrá-los, começamos a ver o mundo de maneira mais objetiva e compassiva. Por exemplo, alguém que tem medo de confrontos pode perceber, ao trabalhar com esse medo, que muitos conflitos não são ameaças reais, mas sim oportunidades para comunicação mais clara e autêntica. Essa mudança de perspectiva não apenas melhora nossas interações sociais, mas também amplia nossa capacidade de enxergar as situações de maneira mais equilibrada. Mas a alquimia psicológica não se limita apenas às esferas internas ou interpessoais. Ela também tem implicações profundas para como nos relacionamos com o coletivo e com o mundo natural. Jung via o ser humano como parte de uma rede maior de vida, onde indivíduo e universo estão profundamente interligados. Nesse sentido, nossos medos individuais muitas vezes refletem questões coletivas mais amplas. Por exemplo, o medo do desconhecido ou do diferente pode ser visto como uma manifestação da sombra coletiva de uma sociedade que valoriza a homogeneidade e rejeita a diversidade. Da mesma forma, o medo do colapso ambiental pode ser entendido como uma projeção coletiva de nossa própria negligência em relação ao planeta. Quando praticamos a alquimia psicológica, começamos a ver essas conexões de maneira mais clara. Ao transformar nossos próprios medos, contribuímos para a transformação coletiva. Por exemplo, alguém que supera o medo de vulnerabilidade pode inspirar outras pessoas ao seu redor a serem mais autênticas e abertas. Da mesma forma, alguém que enfrenta o medo de mudanças ambientais pode se engajar em práticas sustentáveis que beneficiam a comunidade e o planeta. Essa interdependência entre individual e coletivo é um reflexo direto do princípio junguiano de que o microcosmo, o indivíduo, e o macrocosmo, o universo, estão profundamente interligados. No entanto, é importante lembrar que a alquimia psicológica não é uma prática solitária. Embora cada indivíduo tenha sua própria jornada de transformação, ela também está conectada à jornada coletiva de sua família, comunidade e sociedade. Ao trabalharmos em nossa própria cura, contribuímos para a cura coletiva. E, ao mesmo tempo, ao nos engajarmos com a cura coletiva, encontramos apoio e inspiração para nossa jornada individual. Essa interdependência é um reflexo do princípio junguiano de que o microcosmo, o indivíduo, e o macrocosmo, a sociedade, estão profundamente interligados. Finalmente, vale a pena mencionar que a alquimia psicológica não termina nunca. É uma jornada contínua, que acompanha todo o ciclo da vida. À medida que crescemos e evoluímos, novos aspectos de nossa psique emergem, exigindo nossa atenção e compreensão. Isso não deve ser visto como um fardo, mas sim como uma oportunidade de constante renovação e crescimento. Afinal, a vida é feita de ciclos, e cada ciclo traz consigo novas possibilidades de transformação. Entendendo isso, fica claro que os medos não são apenas fantasmas do passado, eles são convites para o futuro. Convites para mergulharmos mais fundo em nós mesmos, para explorarmos nossas sombras e luzes, e para nos tornarmos versões mais autênticas e completas de quem somos. E, ao respondermos a esses convites, descobrimos que o passado não precisa ser uma prisão. Ele pode ser um portal para a liberdade. Mas essa liberdade não é dada gratuitamente. Ela exige trabalho, dedicação e disposição para enfrentar o desconhecido. A alquimia psicológica nos convida a sair de nossa zona de conforto, a abraçar a incerteza e a confiar no processo de transformação. Ela nos ensina que aquilo que mais tememos pode ser exatamente o que precisamos enfrentar para nos libertar. E, ao fazer isso, descobrimos que o medo não é nosso inimigo. Ele é um guia, um professor, um aliado em nossa jornada de crescimento. Portanto, se você sente que está preso em um ciclo de medo ou que algo está faltando em sua vida, talvez seja a hora de olhar para dentro e acessar o poder da alquimia psicológica. Esse não é um convite para fugir do mundo ou negligenciar suas responsabilidades. Pelo contrário, é um convite para mergulhar mais fundo em quem você é e descobrir o propósito que já está latente dentro de você. Quando você transforma seus medos em oportunidades, tudo começa a fluir de maneira mais natural. As decisões se tornam mais claras, os relacionamentos mais autênticos e a vida ganha um sentido renovado.
Lembre-se, o medo não é seu inimigo. Ele é um convite para evoluir, para crescer, para se tornar quem você nasceu para ser. Tudo o que é necessário é disposição para olhar para dentro, coragem para enfrentar suas sombras e fé no processo de transformação. Porque, no final das contas, o que te assusta pode ser exatamente o que você mais precisa para se salvar.